Quinta rodada do Brasileirão. É a quinta rodada do Brasileirão e emoção garantida. A gente. É a tabela no começo. Desse jeito não tinha como ser diferente, né? Vitória no Beira-Rio já é rara. Vitória no Castelão é difícil. Agora as duas na sequência, confesso que eu não esperava, hein, mano? Que vitória importante. E vamos falar sobre o Everton aí, né? Tem uma galera aí que eu acho que não sei se comemorou hoje, porque. Meu Deus do céu. Rei dos tabu, né? Palmeiras tá virando o rei dos tabu. Inclusive, aproveitar aqui, ó, falar pra rapaziada pedir desculpa pro Everton aqui, porque eu sei, na hora que o cara foi pra bola, tinha muita gente falando assim: bracinho de jacaré, não vai pegar. Já começou com aqueles papinhos, né? O Everton não pega pênalti, eu sei que já tinha esse papinho aí na hora que o rapaz foi pra bola, que o Lucheiro foi pra bola, né? Enfim, garantiu, hein? Garantiu a liderança do Palmeiras, a vitória do Palmeiras. E vamos falar aqui também de alguns caras, né? Mais uma vez, Agustin Reai, não sei vocês aí, mas pelo menos nos últimos 2 jogos, tá? O melhor lateral direito do Brasil. Pelo menos nos últimos 2 jogos, o melhor lateral direito do Brasil. Speed Anderson, tomou o mesmo pré-treino do Speed Anderson, que agora a gente pode chamar de Speed Anderson, né? Podemos dizer assim. Flaco Lopes, você viu a frieza do Flaco Lopes, da frente do Davi Luiz? Inclusive o Luizito Soares, ele que traumatizou o Davi Luiz, né? Você reparou nisso? Que na hora que o Flaco Lopes dá aquela tiradinha para bater no gol, o Davi Luiz fecha as pernas. Então o Luizito Soares traumatizou o Davi Luiz e o Flaco, que não tem nada a ver. Se fosse o Vitor Roque fazendo o gol que o Flaco fez, ia virar capa de jornal, né? E eu defendo que, pô, o Vitor Roque aí tá perto do golzinho dele. Vai sair. Defendo o Vitor Roque. Passa um pano pro Vitor Roque. Mas o Flaco hoje foi bem demais, hein? Frieza. Frio Lopes, dá pra chamar o rapaz hoje. Não, vitória gigante. O Flaco, naquela hora, eu falei, mano, ele vai tentar cortar, ele vai se enrolar sozinho com a bola. Confesso que eu subestimei ele. E aquela batida ali eu não esperava. Facundo Torres, né? Mais um gol importante pra caramba, dando moral, que é um cara que se doa muito na questão defensiva também. Ele tinha, até postei, né, cara? É impressionante. O Fortaleza, o último jogo que eu vi dos caras, os caras estavam tropeçando na bola. Hoje, é dificuldade até no final, no último minuto, tirando bola em cima da linha, né? O Kusevich primeiro do Estevão e depois o Davi Luiz do Flaco Lopes. E aí vem o Daverson, né? O Daverson que ele aparece no jogo, não tem como. Ele faz aquela falta totalmente sem necessidade, né? Que sai o gol do Facundo e faz o gol que deixou o jogo complicadíssimo, né? Era um jogo que era para terminar ali. O próprio Fortaleza não estava tentando muito, né? Tava cruzando ali, meio que na sorte. E aí, quando o Daverson faz o gol, muda o jogo. Eu achei que o Palmeiras chamou muito. Mas o Everton ali levantou a questão no final ali, na entrevista ali, e eu tenho que dar razão, porque é o cara que tá jogando, o cara é atleta, né? A questão do clima, né, cara? O Palmeiras acabou de jogar no Sul, jogou agora em Fortaleza e vai jogar na altitude. Então, um calor absurdo ali em Fortaleza, muitas mudanças climáticas aí de um jogo para o outro. Já falei no vídeo anterior, todos os times passam por isso no Brasil, faz parte, na exclusividade do Palmeiras. Mas a gente tem que ser justo também, a parte física ali pesou muito. Não fosse o gol do Davinho, a gente teria acabado o jogo até tranquilo, mas o gol do Daverson que deu uma esperança para os caras. E a defesa do Everton, o pessoal fala de não pegar, e eu já enjoei de corrigir isso. O Everton, ele tem, os números dele são ruins pegando com a bola rolando, mas ele, em disputas de pênalti, ele tem a média melhor que a do Marcos. Já falei, não é que ele pega pênalti melhor que o Marcos, ele tem mais uma média melhor em números, tá? Em números. É que eu sei. Com a bola rolando, o Marcão pegava nos jogos absurdos, né? O Everton não tem tanto essa facilidade, mas vamos combinar, né? Pegou do Tiquinho Soares, que praticamente deu o título pro Palmeiras, né? Se você for olhar o contexto, e hoje ainda é muito cedo, mas talvez a gente olhe lá na frente com essa vitória e falar, o Everton garantiu aqui, né, cara? Nos coloca na liderança. Eu pedi, inclusive, para você colocar na tela aí, por gentileza, a classificação do Campeonato Brasileiro. Somos líderes, hein, senhores? Quinta rodada do Brasileirão, sexta, né? Quinta, sexta rodada do Brasileirão. E Palmeiras líder. Tudo bem, cedo demais. Vamos no sapatinho? Vamos no sapatinho. Flamengo empatou, Fluminense empatou, mas a gente falou de duas sequências. Lembra que a gente citou antes aqui? Falei, cara, a gente vai ter uma sequência indigesta, né? A gente vai ter Fortaleza, Internacional e Bolívar agora, tudo fora de casa. Então, meus amigos, o Palmeiras está passando bem. Eu não sei a sua opinião aí, ó, se você quiser descrever aí a tabela, eu tô vendo ela bem pequenininha aí, né? A sequência de vitórias do Palmeiras engatou 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro
E aí você tem o Flamengo logo em segundo, o Fluminense em terceiro e o Bragantino que está ganhando, né, cara? Então você tem aí um começo, né, uma tabela já se formando no Campeonato Brasileiro. Eu falei no começo do ano, eu acho que esse ano de novo é Palmeiras e Flamengo, hein? Sei não. E mais do que a liderança, óbvio que a liderança é importante, é bom você já começar ali em cima da tabela, mas é legal a gente analisar, assim, o Palmeiras ganhou do Sport fora, que também é absurdamente difícil, ganhou um clássico, né, depois de ter perdido a final do Paulista, então tinha toda a questão da pressão, ganha do Inter fora, ganha do Fortaleza fora, o Flamengo, por exemplo, jogou contra o Vasco, né, era mando do Vasco, mas, pô, no Rio ali, joga no Maracanã, com 2 torcidas, então, meio que jogou em casa e empatou com o Vasco, tudo bem que o Vasco também foi ali no limite, né, mas empatou. O Fluminense hoje tomou um empate do Vitória em casa. Então, se você analisar os contextos das vitórias do Palmeiras, elas são importantes pelo nível de dificuldade. O Flamengo jogou com o Inter, empatou com o Inter. O Fluminense, por exemplo, no Beira-Rio, imagino que o Fluminense não vença o Inter. Até o próprio Fluminense contra o Fortaleza, o Flamengo contra o Fortaleza, pode ter dificuldade. Então, o contexto das vitórias hoje, elas animam assim, não até mais que a tabela é aquilo que a gente espera, né? No final do campeonato está na ponta da tabela. Mas o contexto, né? O Palmeiras tá com 7 gols marcados, o Flamengo tá com 11, graças aos 6-0 no Juventude. O Palmeiras tomou só 2 gols por enquanto, junto com o Flamengo. E uma coisa importante, né? Já tá com uma vitória a mais, é muito cedo, mas esse lance da vitória, que é o primeiro critério de desempate, você já ir tendo um pouquinho a mais, já ajuda pra caramba também. O Flamengo gastou o cartucho no Juventude, né? Sobrou nada pro Vasco, filho. Gastou tudo os tiros lá com o Juventude, sobrou nada. E agora a gente tem Bolívar, me corrija se eu estiver errado, se puder colocar na tela os próximos jogos do Palmeiras. A gente tem Bolívar agora, né? Na altitude. E depois teremos Bahia. É isso mesmo, em casa? Isso mesmo, ficou certo. Nós teremos Bolívar na quinta-feira, às 19 horas. E depois Palmeiras e Bahia no domingão, às 18h30. O Bahia, ele não tá entre os 10 primeiros do Brasileirão, mas eu acho que se o Palmeiras já conseguir pontuar contra o Bahia, conseguir fazer 3 pontinhos contra o Bahia, já tira um adversário muito duro aí da frente, né? Porque o elenco do Bahia é chato, né? O time do Rogério Ceni ali, o Rogério Ceni já é chato. Você imagina um time treinado pelo Rogério Ceni. Então, senhor, já tira uma baita. E depois volta o Ceará. Volta lá para Fortaleza, né? Vai enfrentar o Ceará. E aí o bicho pega de novo, né? O Ceará ali é pela Copa do Brasil, então talvez role não sei se vai poupar. A gente deu esse azar de pegar o Ceará agora, né? Se fosse o Maracanã, o Capital, existia um time, Maracanã e Capital no sorteio. A gente pegou o Ceará, o único time da Série A do sorteio da Copa do Brasil para ajudar. Mas sim, o Bahia é muito difícil. O Rogério Ceni é uma das pedras no sapato do Abel, assim como era o Vojvoda também. Hoje o Abel agora empatou em vitórias. 4 vitórias para cada lado, é um confronto extremamente difícil, né, para o Palmeiras contra eles. E não tem vida fácil. Depois o Vasco é lá em Brasília, né? Pelo menos a gente não vai ter que jogar em São Januário. O Vasco já acho que é o segundo ano seguido que faz isso. E depois tem o Cerro fora de casa e o São Paulo. Então, mano, não vai ter vida fácil. O Palmeiras, eu não sei nem quando que vai ter uma sequência fácil, tipo 2 jogos fáceis do Palmeiras. Aqui daí, se tem o Bolívar em casa, talvez seja mais tranquilo, mas já estão brigando tino fora, que é chato. Não vai ter vida fácil, mas por enquanto o Palmeiras vem saindo muito bem nesses compromissos complicados que a gente tem no começo do Brasileiro. Mas se você pegar os últimos 6 jogos aí, 6 jogos, quantos o Palmeiras joga em casa agora, a partir depois do Fortaleza? O Palmeiras tem Bolívar fora, Bahia em casa, Ceará fora, Vasco fora, depois tem o Cerro Porteño fora e o São Paulo, ou seja, de 6 jogos, o Palmeiras joga 2 em casa só, e o São Paulo, que é no dia 11/5. Então, meu amigo, a tabela vai cantar e o Palmeiras tem uma sequência indigesta. Você pouparia contra o Bolívar ou não? Cara, contra o Bolívar, não. Eu pouparia aqui contra o Ceará na Copa do Brasil. Eu sei que é difícil dizer isso, é um jogo de ida ainda fora, mas é o jogo que eu olho e falo assim, tipo, o time reserva nosso é bem legal, se for. É que tem a questão do entrosamento, né? Mas seria o jogo que eu deixaria para poupar. Mas o Abel, eu acho que ele tá fazendo a questão de minutagem ali, que possa ser que nem precise poupar o time inteiro, fazer um mistão, né? Hoje, por exemplo, tiveram alguns poupados, aí talvez contra o Bolívar ele poupe alguns também. Então acho que ele vai fazendo isso para não ser aquele baque, né? Tipo, o time titular, de repente, tem, sei lá, 5, 6
que são do time reserva. Acho que o Abel vai tentar não fazer isso. Mas se fosse para poupar nessa sequência aí, seria com o Ceará na Copa do Brasil, porque se você consegue ganhar do Bahia e do Vasco aí no Brasileiro, você já chega no clássico ali contra o São Paulo, já um pouquinho já tranquilo, assim, né? Provavelmente a galera correndo atrás aí de você, e aí você consegue fazer um clássico mais tranquilo também. Ó, vou dar meu palpite. Eu acho que ele vai poupar contra o Bolívar. Isso é palpite meu. Isso aqui é o que eu acho. Porque ele não relacionou o Paulinho, você viu que ele poupou o Paulinho, né? Nesse jogo. E ele também não usou o Lucas Evangelista. Então, cara, eu acredito seriamente que ele deva poupar contra o Bolívar. Vamos ver a estratégia dele aqui, mas o Palmeiras, pelo menos nessa sequência ruim, pelo menos nesse começo de sequência, essas pedreiras aí, o Palmeiras vai passando bem, né, cara? Eu comentei com a rapaziada, falei, um empatezinho lá no Beira-Rio, ou até o empate hoje contra o Fortaleza, tá? Que o Fortaleza ele não vive um bom momento, né? O Fortaleza não vive um bom momento, mas não é nada absurdo, não, se você empata esses jogos fora, né? Você tá considerando aí, você tá somando, né? Em jogos extremamente difíceis, mas o Palmeiras começa a se sair bem dessas pedreiras, né? E eu, sinceramente, creio que ele vai poupar contra o Bolívar, muito porque não usou Paulinho, poupou o Paulinho, ele nem relacionou o Paulinho, e acho que o Lucas Evangelista também, né? O lado bom disso tudo é que no segundo turno você tem essa sequência em casa, e aí provavelmente já com mata-mata, né? Tipo, a Libertadores não vai ter essa fase de grupos meio maluca aí, então na hora que virar o turno, se você já passou pelo pior agora, né? Talvez você consiga levar melhor. Bom, acho que é isso. Mais alguma consideração aí em relação à peleja? Não, cara, tudo certo. Eu só quero que a rapaziada se manifeste nos comentários aí. Os cornetas, os que duvidaram de o Everton, por favor, põe uma desculpa nos comentários aí que o homem merece. Viu? Salvou a noite, hein? Salvou o feriado, hein? Cervejinha vai descer até mais gelada agora. É isso aí, rapaziada. Ó, já aproveita. Um vídeo antes aqui são os rivais aí, malucos, né? Que aí já volta. O pacto voltou, os caras ficam malucos, né? Então já fiz aí dos rivais antes de gravar esse vídeo aqui, já tem aí pra você assistir. Depois, tendo alguma coisa de coletivo da Abel, alguma coisa interessante, a gente vai trazendo por aqui também. E é isso, próximo compromisso: Libertadores, Bolívar fora, complicado pra caramba, mas até agora vai, pelo menos o clima tá muito bom. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tamo junto.